Olá, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a comissão organizadora, em nome do professor Felipe Trombetti, que fez o convite para que eu pudesse estar aqui com os senhores, participando desse congresso online internacional de ciência e tecnologia de alimentos. Nós vamos fazer uma reflexão referente a esse questionamento, se a alimentação torna a pessoa imune ao Covid-19. Meu nome é Edira, eu sou professora titular da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou docente do Departamento de Ciência dos Alimentos, faço parte do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, um programa novo na área da ciência dos alimentos, que eu convido a todos os senhores a conhecer. Sou coordenadora do Laboratório de Bioativos e eu fiz a opção de fazer a apresentação dos slides em inglês e o áudio em português, atendendo aí o Congresso Internacional, permitindo, assim, a participação de todas as pessoas. O sistema imune, o nosso sistema imune, ele é ativado, ele é ativado no sentido de proteger o corpo contra agentes externos indesejáveis, onde a gente está chamando esses agentes internos indesejáveis de patógenos, que são patógenos representados por vírus, por bactérias, por outras substâncias alergenas, por pólen, e podemos fazer, assim, exemplificar de uma maneira geral todas as substâncias que são estranhas ao organismo, e com isso o organismo responde ativando uma resposta, ativando esse sistema imune, visando combater essas substâncias estranhas ao corpo para que elas não provoquem nenhum tipo de alteração no nosso organismo. Para esse sistema funcionar perfeitamente em equilíbrio, ele precisa de um nível ideal de nutrientes, nutrientes bem específicos e um nível ideal de nutrientes, e todos nós sabemos que os nutrientes a gente consegue tê-los a partir da alimentação ou a partir de suplementos, e nós vamos fazer aqui uma reflexão de ambas as formas para, para ter um aporte nutricional. Muito bem, isso é um fato da ação do nosso sistema imunológico, como ele atua, e é um fato bastante referenciado como os nutrientes são fundamentais para esta ação do sistema imunológico. Em função disso, recentemente, pesquisadores do Reino Unido, eles enviaram uma carta para o órgão governamental vinculado à saúde pública, justamente apresentando os diversos argumentos, confirmando isso que nós estamos conversando aqui e indicando a utilização de estratégias nutricionais nas infecções virais, e eles atuando no sentido de indicar essa estratégia nutricional neste momento da Covid para auxiliar o processo de tratamento da Covid. Então, nós vamos conversar aqui hoje com base nesses argumentos que foram apresentados por esses pesquisadores e alguns dados adicionais também. Muito bem, como eu disse para vocês, o sistema imunológico ele é uma resposta que o organismo tem a substâncias estranhas. Então, inicialmente, o sistema imunológico ele atua a partir de uma imunidade inata, em função de barreiras padrões que já evitem a entrada desses compostos, e também por outras formas de atividades imunológicas que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E essa imunidade inata, ela é uma resposta muito rápida e normalmente ela acaba acontecendo por processos inflamatórios. Na sequência, nós temos o desenvolvimento do sistema imunológico adaptativo, porque quando há
a presença contínua, né? O contato contínuo com esse organismo externo. Então, o corpo vai se adaptando àquela nova realidade e começa a produzir anticorpos específicos. E isso é um processo mais lento e justamente nesse desenvolvimento desses anticorpos específicos, a gente cria o que é chamado de memória imunológica. Então, isso faz com que a gente comece a ter resistência a determinados patógenos que nós entramos em contato e o organismo mesmo conseguiu fazer essa produção. A resposta desse processo é mais ou menos a resposta que se espera no processo de uma vacina. Muito bem. As ações do sistema imunológico, como a gente comentou inicialmente, elas envolvem, elas necessitam dos nutrientes atuando regrando, digamos assim, controlando vários desses processos. Então, aqui a gente tem uma representatividade da forma como o sistema imunológico é desenvolvido no organismo, por barreiras físicas e bioquímicas, células imunes, que isso estão associadas àquela fase da imunologia inata, e a produção de anticorpos associados já à imunologia adaptativa. Muito bem, vocês estão vendo aqui nesse quadro que ele mostra a associação, a ação de diversos nutrientes que todos nós conhecemos aqui, representados por minerais e vitaminas, essenciais para que haja essas atividades específicas do sistema imunológico. Então, é interessante chamar a atenção aqui dos senhores que apenas nessa fase, assim, nesse caminho que são representados pelas barreiras pelas barreiras químicas e físicas, nós temos uma ação uma ação similar feita pelas vitaminas B6, B12 e folato. O que significa que em todos os outros momentos, os nutrientes eles atuam de forma completamente distinta. Então, isso é legal de chamar a atenção dos senhores, porque mostra a grande importância que se tem de ter o equilíbrio dessas substâncias, no sentido de não haver nem carência e nem excesso, e também, para que todo mundo aqui tenha conhecimento, que nós temos dentro do próprio organismo mecanismos de competição para o uso adequado desses nutrientes, principalmente quando a gente fala a nível de minerais, que nós podemos ter interferentes, etc, etc. Muito bem. Além desse aspecto que nós estamos mostrando anteriormente, esses estudiosos aqui, baseado numa realidade na China, fizeram uma indicação associando, assim, se questionando e indicando, né, que era um caminho para se estudar um pouco mais profundamente a relação do selênio com o Covid-19. Por que isso? Porque na China a população existe assim algo bastante clássico dentro da população chinesa, que existe parte do país que tem uma carência grande de selênio e grande parte do país que tem um consumo excessivo de selênio. E eles observaram na região da carência de selênio, o desenvolvimento da Covid, associado a isso, também já relatado na literatura, que a deficiência do selênio, ela aumenta a virulência de vírus vinculados à síndrome respiratória aguda, conforme está apresentado aqui nessa literatura. Vocês observaram, quando nós estamos falando das formas que o sistema imunológico atua, nós falamos da parte das barreiras físicas e químicas. Nessas barreiras, nós temos vários exemplos, e um dos exemplos dessas barreiras corresponde justamente à membrana do trato gastrointestinal. Então, nesse sentido, também existe uma correlação muito grande, uma linha de estudo que se defende e está sendo explorada de uma forma bastante interessante na relação da microbiota intestinal com a Covid-19.
O que está sendo, o que se estuda e o que se pode explorar a respeito disso? Inicialmente, qual é a ação do microbioma no sistema imune? O que acontece, a gente sabe que a microbiota, ela é constituída de bactérias benéficas e bactérias maléficas, digamos assim, e você precisa manter o equilíbrio perfeito dessa microbiota, e você pode ter disfunções da microbiota que acabam fazendo esse desequilíbrio, criando uma desbiose e provocando uma série de desordens metabólicas, inclusive algumas associações, várias associações de patologias hoje em dia vêm sendo estudadas associadas a esse desequilíbrio do microbiota. Então, o que a gente tem aqui no aspecto da atuação da microbiota no sistema imunológico, do microbioma no sistema imunológico? Uma competição pelos nutrientes. Aí, obviamente, você tem as bactérias com os vírus competindo pelos nutrientes. A produção que a microbiota saudável gera no trato gastrointestinal desses metabólitos, eles atuam promovendo uma redução do crescimento dos vírus. Também essa microbiota benéfica, ela leva à produção de bactericinas que atuam com ação bactericida e bacteriostática, que também vão controlar o crescimento desses vírus. E fica bem característico que não há uma relação, uma evidência clínica direta no aspecto das desordens gastrointestinais com a COVID. Mas, como a gente sabe da influência da microbiota no sistema imunológico, então está sendo assim bem indicado. Isso aconteceu tanto na China como tem acontecido em outros países, onde eles foram observando algumas desordens gastrointestinais em pacientes que foram testados positivamente testados positivamente para a COVID, mas essas desordens gastrointestinais em momentos não acompanhando a doença, digamos assim, não tendo essa relação direta com a doença. Mas o que esses estudiosos colocam é que a terapêutica para modular a microbiótica, ela deve ser incentivada, ela deve ser feita justamente para que você crie esse equilíbrio no que nós fizemos nos comentários aqui dessas ações em relação ao microbiota e o próprio combate ao vírus. Estudos recentes também mostram o uso que deve ser utilizado, não só os prebióticos, como também os probióticos, então haver o uso dos simbióticos, que eles potencializam estrategicamente essa microbiota, e isso pode prevenir, auxiliar, né, no tratamento das respirações do trato, das infecções do trato respiratório. Isso é algo interessante que eu quero chamar a atenção aqui, porque, volto a dizer, que todos esses mecanismos e essas literaturas, elas vão indicando que são ações terapêuticas que podem ser feitas em paralelo ao uso farmacológico e que vão auxiliar numa resposta nutricional do organismo e, com isso, favorecer no equilíbrio da saúde, né, na recuperação da saúde do indivíduo acometido por essa patologia. Interessante também da gente mostrar que a literatura também indica o uso dessas fezes, assim, comprovando, né, a presença dos vírus ali e o tempo que eles atuam nessa região, onde eles fizeram testes utilizando as fezes para identificação dos vírus, os vírus presentes nas fezes. E isso mostrou testes positivos em períodos mais longos do que os testes que são feitos utilizando, né, a parte do suave respiratório, então dando uma resposta interessante de um caminho a fazer detecções, assim, testar clinicamente
de outras formas também, e ao mesmo tempo mostrando a grande importância que se tem de se estudar a relação e como esse vírus chegando na microbiota, como ele vai acabar ultrapassando essas barreiras, ultrapassando, assim, alterando esse sistema imune para poder acometer o organismo nos outros órgãos, como a gente conhece isso também. Muito bem, esse estudo aqui é um estudo bem interessante, que vocês podem ter acesso, vocês vão ter todo esse material disponibilizado, a literatura, a referência toda está sendo apresentada no final da nossa apresentação, porque esse estudo é um estudo bem mais amplo, onde eles fizeram o uso da espectrometria de massa para identificar biomarcadores proteicos, tanto no sangue quanto nas fezes, associando a isso também as respostas imunológicas de pacientes com o uso de prebióticos e probióticos, e observando a resposta, né, assim, observando a resposta imune desses pacientes, como é que eles respondiam a resistência a esse vírus nesse período. Então, é um estudo bem amplo, bem interessante, que vocês, se interessando no assunto, devem buscar. Como vocês viram, também são referências muito recentes. Por que eu estou chamando a atenção de tudo isso? Bom, só para complementar, que nós falamos ali da microbiota associada ao aspecto também do prebiótico, nas produções dos metabólitos, como nós falamos ali, e existe também estudo recente mostrando a ação dos probióticos. A maioria desses estudos são estudos de revisão que fazem um apanhado na literatura do que se tem em associação às síndromes respiratórias agudas, de outras categorias, não da Covid, óbvio que a gente ainda não tem dados para isso, estão sendo coletados e daqui a um tempo realmente a gente já vai ter algumas associações, mas mostrando o aspecto dos probióticos, as respostas desses probióticos em determinadas infecções do trato respiratório, também incentivando o uso do probiótico e do prebiótico na resposta, no tratamento do paciente para fazer a modulação intestinal. Muito bem. Junto com isso, e de certa forma não associado mais ao aspecto, como a gente estava trazendo, das ações e das funções do sistema imunológico, nós também sabemos que, vinculado a uma parte mais ligada à alimentação, digamos assim, que uma das patologias que estão associadas aos pacientes, né, de risco, além da diabetes, eu aqui vou me ater mais um pouco à parte da obesidade, mas temos diabéticos, pacientes cardíacos, mas eu vou me ater mais à parte da obesidade, porque a nossa conversa aqui é uma conversa mais ligada ao questionamento se a sua alimentação ela te torna imune ao Covid-19. Então, vocês observam aqui um estudo também recente, onde eles mostram, confirmam o que todos nós já sabemos, que a obesidade é um fator de risco e tem uma tendência maior, o paciente com obesidade, uma tendência maior ao processo, à infecção pelo vírus. E a resposta imunológica acaba sendo comprometida, ou seja, não tem a resposta que deveria ter, então o acometimento é muito mais intenso. E vocês observem que eles fazem uma comparação associado a pacientes, assim, períodos de internação, né, pacientes que foram internados no período X e sem síndrome respiratória aguda e com síndrome respiratória aguda, e qual era o índice de massa corporal, e eles fizeram a distribuição desses pacientes em magro,
sobrepeso, obesidade moderada e obesidade severa, e foi observado realmente o grande problema com a obesidade e o acometimento e a própria necessidade, quanto maior assim, o grau de obesidade, digamos assim, maior a necessidade do uso de ventilação mecânica para o tratamento terapêutico. Então, isso também é um fato. Nós sabemos que a parte da obesidade, ela é uma desordem metabólica muito provocada por erros alimentares também. Obviamente que depois você vai chegando ao aspecto fisiológico de tal maneira que você nem sempre consegue controlar. E aí nós começamos aqui a fazer a reflexão para o questionamento que nós fizemos desde o início, se a nossa alimentação é uma alimentação que nos previne, que nos torna imune ao Covid-19. Uma discussão que está sendo feita naquela carta que eu mencionei no início para vocês, não é o fato só assim do tratamento, é um alerta da saúde pública se preocupar e realmente ter estratégias nutricionais atuantes na saúde pública para a prevenção de futuras endemias. E essa prevenção é justamente ter uma nutrição adequada e equilibrada. Como nós mesmos mencionamos anteriormente, você precisa ter as vitaminas e os minerais para manter o sistema imunológico adequado. Aquelas referências classicamente apresentadas das vitaminas e dos minerais é uma revisão sistemática, então isso é bem estabelecido quanto a vitaminas e minerais atuantes no sistema imunológico, mas nós sabemos que nós temos hoje em dia compostos bioativos com ação antioxidante que também estão totalmente associados à ação do sistema imunológico. Então, uma dieta equilibrada, distribuída adequadamente, obviamente, vai lhe dar um corpo mais saudável e, teoricamente, dentro dessa perspectiva, dessa dieta balanceada, você vai ter os nutrientes nas proporções ideais e próprias para que o seu sistema imunológico funcione adequadamente. Então, a busca da saúde, obviamente, está associada a uma alimentação adequada, regrada e perfeita. Nesse sentido, vem o questionamento e uma nova reflexão. Alimentos ou suplementos? Aquela carta que nós estávamos falando desde o início, que eu realmente usei como uma base, que eu achei algo bastante interessante e assim, bem atual, né, do que nós estamos discutindo, o que eles acabam demonstrando, que é óbvio que a alimentação é fundamental, mas que existe uma grande vantagem no tratamento terapêutico com o uso de suplementos, porque mostram uma eficácia já comprovada da ação dessas substâncias na ativação do sistema imunológico, digamos assim, e ao mesmo tempo uma terapêutica barata. Então, o que está sendo defendido é que isso seja utilizado para auxiliar e que estudos sejam feitos nesse sentido, até de compreender os mecanismos e nas ações preventivas futuras. Aqui eu respondo inicialmente quanto indivíduo, para todos nós, que cada um de nós faça nesse momento, quanto indivíduo, uma avaliação e responda para si próprio se realmente você acha que a sua alimentação está te tornando imune ao Covid-19, tendo bastante consciência que não é a alimentação. Se você agora resolver consumir tudo adequadamente, bom, vamos lá tomar um monte de vitaminas e minerais, super suplementos, então isso daí eu não vou estar sujeito a pegar a Covid, não é dessa forma. Mas você ter um questionamento com você mesmo, no sentido de você avaliar se a sua alimentação é uma alimentação que está sendo adequada para que você mantenha a sua saúde boa, o seu sistema imunológico
perfeito, atuando adequadamente para o que possa acontecer. Por um outro lado, eu estou querendo fazer uma reflexão a respeito disso para os profissionais da área da ciência dos alimentos, como nós estamos aqui no evento de ciência e tecnologia de alimentos. Porque eu vejo também que com esse estudo e com esse questionamento que eu estou trazendo, eu posso olhar isso como uma grande oportunidade para a área. Porque quando a gente fala de suplemento, normalmente a gente acaba associando esse suplemento a um aspecto farmacêutico, farmacológico, e, na verdade, os alimentos eles podem ter algo, e tem algo bastante interessante para que a gente possa explorar nesse sentido. Obviamente, nós temos suplementos alimentares, em que a gente enxerga ali mais o alimento do que o medicamento, mas isso, no meu entendimento, ainda é um pouco restrito, e eu entendo que a área da ciência e tecnologia de alimento deve explorar isso um pouco mais. Então, nessa visão da oportunidade, observando esse alerta, o que a gente pode fazer, eu trago uma experiência nossa aqui do nosso laboratório, onde a gente desenvolveu uma bebida isotônica à base de frutas e hortaliças, que apresentou uma resposta bastante positiva, mas não era com essa finalidade, né, de sistema imunológico. E essa bebida isotônica gerou o processamento da produção dessa bebida, gerou resíduos, e no aproveitamento desses resíduos nós produzimos uma farinha de frutas e vegetais. Essa farinha de frutas e vegetais, ela foi aplicada na produção de alimentos funcionais, ela apresenta na sua composição um alto conteúdo de compostos bioativos antioxidantes, já tendo sido comprovado sua ação prebiótica, onde essa ação foi mostrada uma resposta similar e superior ao fruto-óleo de sacarídeo, que é um prebiótico clássico, e principalmente no que diz respeito à modulação da produção de bifidobactério, oh meu Deus, bifidobactério e lactobacilos. Então eu mostro para vocês aqui uma possibilidade a partir de resíduos, onde a gente sabe que aquilo ali é uma matriz rica em fibras, rica em compostos bioativos. Nisso nós temos ali rica também em vitaminas e minerais, então nós temos ali todos os nutrientes que nós fomos estudando anteriormente, todas as condições que nós fomos estudando anteriormente, que estão sendo incentivadas e estimuladas para uma intervenção nutricional no tratamento, na terapêutica da Covid-19, então é um alerta para que a gente possa explorar um pouco mais isso e observem que o explorar isso nessa perspectiva que eu estou trazendo para os senhores do aproveitamento de resíduo, a gente ainda tem um olhar sustentável. Então, a gente pode, a partir de certos momentos, a gente sempre observar as oportunidades que a vida abre, e eu entendo que nós, da área da ciência dos alimentos, nós, cientistas de alimentos, temos aqui uma grande responsabilidade para uma modificação da consciência em relação aos alimentos que nós produzimos, aos alimentos que nós consumimos e realmente uma consciência dos alimentos associados a uma saúde perfeita. Então, com isso, eu concluo aqui a minha participação nesse congresso, agradecendo novamente a vocês pela oportunidade. Convido vocês a conhecer o trabalho que o nosso laboratório desenvolve através dos sites aqui que nós estamos falando, através dos nossos canais de Instagram e do YouTube, e também faço uma divulgação que no canal do Instagram, todos os dias de segunda a sexta-feira, nós fazemos ali um bate-papo de 10 minutos para tirar dúvidas sobre alimentos, nutrição e saúde. Agradeço a todos os meus alunos que permitiram a produção desses trabalhos que a gente vem fazendo e que deu para mostrar aqui um pouquinho para vocês. E, novamente, agradeço aqui a oportunidade e apresento aqui as referências. Muito obrigada a todos, uma boa noite e cuidem. Saibam que nós estamos passando por um momento muito especial na humanidade, então cuidem de vocês para que vocês possam cuidar de todos, fiquem em casa, se precisar sair, só saiam
quando for realmente necessário e seguindo todas as normas que estão sendo estabelecidas para a sua higienização, lavar as mãos, uso de álcool gel e etc. Ok? Fiquem com Deus e lembre-se só de uma frase que nós estamos sempre utilizando. Sorria com seu coração, porque isso faz muito bem para a sua saúde e de todos nós. Fiquem com Deus.